Então vamos continuar aqui a apresentação do sistema de processos, ok? E a gente está dentro da parte de processos. Então, no último vídeo eu finalizei uma atividade, iniciei um processo, aliás. Então aqui, quando eu logo no sistema, eu posso ver quais são as atividades que eu tenho para fazer. Então aqui referente a qual processo, em qual etapa que está, o número daquele processo que iniciou, né? E aqui eu consigo ver vários acompanhamentos. Eu consigo executar aquela atividade, né? Também eu consigo, por exemplo, responder, preencher esse formulário aqui para me responder essa atividade do processo. Eu consigo ver quais foram os campos preenchidos anteriormente e consigo aqui anexar. Aqui ele está me falando que o preenchimento é opcional, não é obrigatório. Eu consigo anexar algum documento, criando um novo documento, ou então buscando dentro do meu SQM. Aqui eu consigo ver as notas, né, quais foram as observações que foram sendo adicionadas por usuários durante todo o processo. Aqui você passa o mouse e você vê, por exemplo, que é um administrador do sistema que preencheu teste, a data, o horário, e que você finaliza e continua ali o fluxo do processo. Eu consigo ver o andamento do processo também. Veja que o que está de verde é o que já foi executado. O que está de laranja é o passo em que estou naquele momento no processo. E que vai ser as atividades ainda que vão ser realizadas dali para frente. Então eu consigo ver as notas, né? Todas as observações. É claro que você precisa ter permissão para isso de todos os usuários que foram deixados ao longo do processo. Eu consigo ter uma visão detalhada dele no processo, a atividade que ele está, a data de atribuição, em qual foi a tarefa anterior, a data de entrega, o usuário que executou a última atividade. Então você consegue ver aqui, o usuário que está parado na atividade, você consegue ver aqui então vários detalhes aqui do processo. Você consegue fazer filtros também, né, para encontrar atividades do processo, por exemplo, por usuário. Você consegue selecionar atividades por usuário, né, data de atribuição, data de início, assim por diante. Aqui eu tenho um relatório rápido, que são daquele usuário, eu tenho 7 atividades para serem realizadas em ativo, 17 rascunhos, que é quando ele começa, mas ele não finalizou nenhuma ainda no momento, finalizou em relação ao fim do processo, quantos foram cancelados e assim por diante. Você consegue ver por processo, pelo processo, aí por etapa, filtrar pelo número, né, da distribuição e assim por diante. Você faz essa pesquisa. Você tem o processo mesmo, né, a linha do processo mesmo, aliás, o número dele, em qual atividade que está, a data de distribuição, a data de início dele, o status que ele está, se ele está em vermelho, quer dizer que ele já está atrasado, se está laranja, quer dizer que ele está para vencer, ou se ele não está aguardando. E aqui eu consigo fazer uma pesquisa customizada, selecionando o processo, né? Se eu quero, por exemplo, uma variável, quer dizer, baseado no conteúdo de um formulário ali, consigo fazer essa pesquisa também. Eu consigo trazer as atividades do processo. Eu consigo verificar também como supervisor de tarefas. O que quer dizer isso? Quando você cria um processo, você pode amarrar um supervisor daquele processo. Então, aquele supervisor ele vai conseguir monitorar o processo através aqui. Por exemplo, eu sei que esse processo aqui, número 48, tá vendo? Ó, ele está na etapa 2, o processo eu falo conosco e está com o admin Cloud, do CloudDoc, o usuário administrador. Ele não está vencido ainda. Consegue ver que ele não está vencido aí. Você consegue ver o progresso do processo, né? Você consegue retribuir para um novo usuário, encaminhar, aquele usuário não conseguiu resolver, deixa eu passar então para um outro usuário. Você consegue retribuir ali, consegue ver também, ó,
dados sobre a tarefa anterior, que ela já foi iniciada, tá vendo? Dados da tarefa atual que está, tá vendo? Que a tarefa anterior estava com o usuário admin. A tarefa atual também está com ele, tá vendo? Não foi nem iniciada ainda, não foi finalizada ainda, não finalizou o processo ainda, né? O status dela, você consegue ver de uma forma mais detalhada, tá vendo? Você consegue ver as pausadas, as finalizadas e assim por diante. Você consegue acompanhar tudo aqui. Você tem aqui os formulários. Você consegue criar facilmente os formulários para ser amarrados ao processo. Por exemplo, aquele formulário de Fala Conosco. Eu posso criar um formulário aqui, ó, colocar, por exemplo, vai ser o nome, né? Posso colocar a descrição, preencha, seu nome completo. Eu consigo colocar o tamanho que ele vai ser exibido para mim ali, ó, na minha tela, né? Se ele é um campo obrigatório ou não, se ele está ativo, né? Se ele estará ativo ali para preenchimento, né? E se ele está visível, se ele vai exibir ou não esse campo. Você criar vários campos aqui do tipo data, do tipo hora, do tipo número, uma caixa de seleção que eu consigo colocar, permitir preencher várias opções. Opção 1, né? Opção 2. Isso aqui de forma muito fácil. Eu quero ordenar ele. Desculpa. Consigo configurar todo este campo aqui, então. Seleção. Eu consigo ali ir configurando todo este campo aqui. Consigo excluir ele facilmente, né? Esse formulário. E amarrar esse formulário ao processo. Tem aqui os documentos, que é onde eu consigo criar aqui documentos para ser anexado durante etapas do processo. Então, por exemplo, eu posso pedir para uma determinada etapa do processo, eu pedir para anexar uma nota fiscal. Eu coloco aqui, ó, favor anexar sua nota fiscal de compra. Vamos supor. Se ele é opcional, se é obrigatório, aí você amarra isso aqui a uma atividade do processo. Chegou naquela atividade, você vai falar, não, é obrigatório ele anexar, senão ele não vai finalizar a atividade. Então você vem e marca aqui, né? Como opcional, quer dizer que ele anexa ou não. Se você deixar ele desmarcado, quer dizer que vai ser obrigatório. Aqui eu uso um template padrão, depois vou explicar isso também no próximo vídeo, quer dizer, se é um boleto, eu uso um template de um formulário básico ali, que ele tem que preencher a data do boleto, o número do boleto, a data de vencimento, e isso é tudo personalizável. Você dá um nome para esse template, então fala que a pessoa, quando for iniciar, ele tem que preencher esses campos básicos. E aqui, para ficar organizado, você fala, eu quero que ele seja, assim, naquela atividade, quando ele anexar, ele já caia na pasta de nota fiscal. Então ele vai cair organizado, vai cair no lugar certo. Então esses aqui são os documentos. Eu tenho integração, né, com o banco de dados, eu consigo criar integrações com o banco de dados do seu sistema, né, utilizando o servidor, a porta, o banco de dados, né, qual drive que você está usando, se ele é um MySQL, se é um SQL Server, se é um PostgreSQL, se é um Oracle. Então ele integra com sistemas externos. Eu vou explicar no próximo vídeo o que dá para fazer com isso, com toda essa integração. Ok?